Boa noite, pessoal. Então, hoje nós vamos ver um assunto pesado aí, que é potencial hídrico das plantas e das células. Existem máquinas para medir isso, tá? Você coloca a folha lá dentro de uma máquina, não precisa nem arrancar a folha e ela diz qual é o estado hídrico da folha. Se a folha está desidratada, se a folha está super úmida, se está precisando de água, se está faltando água, tá? Tudo isso é dado conforme um número, tá? Esse número é o número que está associado a φ, que é o potencial hídrico da água. Também chamada de energia livre associada à água, tá? Quanto menor esse potencial, quanto mais negativo esse valor, que ele vai abaixo de zero, mais a tendência de se absorver a água em algum lugar. Pode ser uma membrana, pode ser um vacúolo, pode ser um estômato, tá? Quanto menor esse valor. Quanto mais solutos, mais açúcar, por exemplo, tiver dissolvido nessa água, menor vai ser o φ, né, em relação à água no ambiente natural e temperatura natural, que é o parâmetro, o padrão, para a gente saber o valor de φ. E o movimento da água, lembrem, na osmose, que é coisa lá do segundo grau, né, é sempre do mais concentrado para o menos concentrado, tá? Então, também chamado de potencial químico, o φ, né, o potencial hídrico. É uma medida relativa daquela situação que está agora em algum estômato em relação a um estado padrão. Qual que é o estado padrão? Água limpa sob pressão e temperatura ambiente, tá? Então, essas duas coisas são muito parecidas e o que se usa mais em fisiologia é realmente potencial hídrico, que a partir de agora, para economizar tempo, eu só vou chamar de φ, tá? Então vai ter φ. Então, φ é igual ao potencial químico, né, de 1 mol de água. Ou seja, 18 vezes 10 na menos 6 moléculas de água, tá? Então, esse é o número de moléculas de água que tem em 1 mol. E aí o φ é sempre nesse mol. Quanto menor o φ, isso é as coisas importantes que a gente tem que saber na disciplina, tá? Isso aqui é muito cálculo, muito raciocínio. Aqui, ó, quanto menor o φ, mais desidratada está uma planta, tá? Então, se o φ tiver 0 e a outra planta tiver com φ menos 5, a planta que está menos 5 está quase morrendo, tá? E quanto menor o φ, maior a tendência dessa planta absorver a água do solo, tá? Não esqueçam. E um lembrete sobre φ e as plantas. Nunca está tudo ok, como aqui com essa planta, tá? Aí, texto do Thais e Zager para nós lermos, tá? Essa disciplina eu estou fazendo um pouco diferente. Estou colando mesmo o texto aqui do livro para vocês se habituarem a ler, tá? Não basta ficar aí com o fone de ouvido sem ler o livro também, né? Não adianta, né? Então, quando falta água numa planta, a divisão celular é o que mais sofre, tá? Também síntese de proteínas, acúmulo de solutos e o fechamento do estômago. São as consequências imediatas da falta de água numa planta. Daqui a pouco nós vamos ver valores de φ, né? Vários valores aí. Em folhas de plantas bem aguadas, ele varia de menos 0,2 até menos 1. E esse valor é maior que esse valor, tá? Não esqueçam isso, tá? Lá no deserto pode chegar até menos 5, tá? O valor de potencial hídrico, φ. As plantas tendem a absorver a água somente quando o seu φ é menor que o φ do solo. Pode soar até engraçado algumas coisas aqui, tá? Mas é assim mesmo. Se o solo for se tornando mais seco, a planta vai ficando ainda mais seca. Se não, o que aconteceria? A planta iria perder a água para o solo, que a gente nunca viu. Eu nunca vi uma planta. Você coloca uma planta num lugar com areia lá bem seca e aí o solo começa a puxar a água da planta, tá? Podem até tentar fazer isso em casa, vocês não vão conseguir. Beleza. Quem que influi
no Φ celular. Tá? Tem outros Φs aqui. Ó. É o Φs, que é o potencial dos solutos, ou potencial osmótico, que nada mais é do que os efeitos dos solutos dissolvidos no valor do Φ. Tá? Geralmente esse efeito é diminuir o valor de Φ. Tá? Pressão e gravidade, que a gente vai ver depois. Esses dois últimos não são tão importantes quanto o soluto, certo? De novo, aí tem como se estima o potencial osmótico, né? Com essa equação aqui. Ó, tá? Então o potencial osmótico ele depende bastante da concentração de solutos na solução, que é o CS. Tá? Essas outras coisas aqui são constantes, tá? Constante dos gases e T a temperatura absoluta. Essa parte aqui eu estou colocando mais a título de curiosidade aqui, se vocês quiserem ler. Eu não vou comentar muito sobre isso. Tá? Então, vamos passar adiante. Só para mostrar quem que era o Van Hoff. E isso aqui é importante, ó, que o sinal negativo, o potencial osmótico, indica que os solutos reduzem o potencial hídrico da solução em relação ao estado de referência da água pura. Então, reduz a energia livre associada à água, reduz a capacidade de se deslocar da água, tá? Em relação a uma água pura. Tá? E aí essa água vai causar uma desidratação na planta, né? Ou seja, esse potencial mais baixo vai originar uma falta de água na planta. A gente até fala aqui meio engraçado, né? Desidrata a água. Tem águas e águas, tá? Tem águas misturadas com outras coisas e aí é isso que a gente está falando aqui, tá? Isso aqui eu não vou falar porque não faz sentido aqui, tá? Vamos passar adiante aqui para o potencial hídrico celular. Ele é uma soma de outros 3 potenciais. E agora a gente vai ver aqui uma série de situações. Primeiro nós vamos ver a pressão, como que a pressão influi aqui. Tá? Então a pressão positiva vai aumentar esse valor, ele vai chegar mais próximo de zero. Que é essa planta aqui, ó, tá? E mais fácil se absorver a água, né? Quando aumenta a pressão, vai se tornar mais fácil absorver a água depois. Aqui nós temos o que acontece na xilema das árvores. Ó. Essa pressão, geralmente ela é negativa. Então, geralmente o xilema puxa a água para cima. Tá? Agora a gente vai ver a influência da gravidade. Tá? Ela é praticamente irrelevante, tá? Não é muito importante, não. Ó, a gravidade faz com que a água mova-se para baixo. Tá? Só que nas plantas, os tubos onde a água passa são muito finos, e aí devido àquelas forças que a gente já comentou na outra aula, elas conseguem vencer a gravidade. Tá? E uma distância dentro de um tubo, dentro de uma árvore, um xilema, um floema, de 10 metros se traduz somente em 0,1 de potencial hídrico. Tá? Não altera muito o potencial hídrico. Certinho? Então a gente viu que gravidade influi pouco, a pressão ela vai influir em alguns casos, né? Aqui, ó, é o contrário, né? É mais fácil de se perder água, né? Quando a pressão está positiva. Essa planta aqui ela tem uma tendência maior de liberar água para fora do que essa planta aqui, ó, tá? Tem só um pequeno erro aqui. Bom, agora a gente vai ver como que esses 3 aí influem, né? Esses componentes influem na condição geral da planta chamada de FW. Tá?
que é o indicador da saúde da planta. Então vamos ver. Tem 3 situações que eu gostaria de comentar. A primeira é quando a água está dentro de um copo, né, da água ali, está em contato direto com a atmosfera, então a pressão é 0. Não tem nada junto com a água, então o potencial dos solutos é 0. E aí o potencial hídrico é o potencial hídrico padrão da água, né? Temperatura ambiente, pressão ambiente e limpa. 0. Se você colocar açúcar na água até 0,1 molar, depois vocês revejam o que é isso, vai diminuir o potencial do soluto ou potencial osmótico para menos 0,2. Então essa água vai se tornar o quê? Uma água com tendência a absorver água, tá? Que ela já não é mais água, ela é água com açúcar. Isso é um pouco difícil de entender, tá? E a tendência é essa água se espalhar depois para uma solução com menor concentração, tá? Então, FiW, que é o geralzão, vai baixar para menos 0,2. Beleza? A seguir, tem uma célula vegetal flácida ou murcha, que está com pressão 0. Né? Se ela está flácida, uma bola murcha não tem pressão nenhuma. Mas tem lá uma concentração de solutos. Tá? Então vai criar um potencial osmótico negativo, ou seja, essa célula está flácida, desidratada. E a pressão interna vai ser igual à pressão do ambiente. Se ela está flácida, não tem como ela ter pressão maior. Aí o que acontece? O potencial hídrico vai ser somente esse potencial aqui do soluto. Ó, tá? Vai repetir aqui. É o único que alterou. Aquele φ que a gente viu, tem o S, tem o P, né? Aquele que mudar mais é o que vai mais alterar a condição da célula, certo? E aqui só para lembrar vocês, né? Qual é o movimento do líquido. Vamos passar os quadrinhos e que aí vai ficar mais fácil de entender isso tudo. Tá? Então o primeiro que eu falei é esse aqui, ó, água pura. Pressão está 0, não tem soluto. O φW geral, a condição geral da água é 0 mais 0, 0. Estado padrão. Agora vamos ver, colocando um pouquinho de açúcar. Ó. A pressão continua a mesma, aí diminuiu aqui, ó, o soluto. Tá? Criou-se uma água doce. Então essa água doce ela tem uma tendência maior de absorver água. Tá? E o geral aqui, ó, como é 0 mais menos 2, vai dar menos 2. A água ficou uma água doce, né? E ela tem uma tendência de atrair água. Muito bem. Desculpe, pessoal. Agora vem aquela terceira questão. Coloca uma célula um pouco murcha. Seu potencial de pressão é 0. O potencial de soluto é negativo. Tá? E o potencial geral dela é negativo. Então ela já é uma célula que está precisando de água. É uma célula desidratada. Certo? Aí, ó, o que você fez? Você pegou, colocou uma célula flácida dentro de uma célula, dentro de um vidrinho com açúcar, água salgada, água doce, tá? O que vai acontecer? Vai ter uma pressão sobre essa célula, certo? Que é simbolizada por essas setas aqui, ó, tá? Então o que acontece? Esse 0,400, que é a pressão, ele vai influir sim e vai descontar do soluto aqui, ó. Então, menos 0,7 mais 0,4 vai dar o potencial geral aqui, ó, que é o potencial da célula após mergulhar dentro da solução de sacarose, tá?
ela vai ficar um pouquinho melhor do que estava, porque é melhor ter um pouco de açúcar dentro da célula do que não ter nada, tá? Certo? Então ela estava totalmente desidratada, entrou uma aguinha com açúcar lá para dentro, ela continua desidratada, mas essa pressão ajudou, certo? E na verdade ela estava com a mesma quantidade aqui de açúcar aqui e aqui, ó, tá? Então, na verdade, perdão, só o que modificou aqui foi a pressão, tá? Não foi nem a água com açúcar. É que ela entrou, né? E aí inchou a célula ficou um pouquinho melhor. Desculpa falar que tinha diferentes concentrações, a concentração é igual, ó. O Φ é igual aqui, tá? Do soluto. Só acho que é uma das coisas mais difíceis que a gente vai ver na disciplina, por isso que a gente tem que ir devagar aqui. Então, só para falar aqui, resumindo, né, o que aconteceu aqui, está aqui no texto em azul. Tá? Aqui a célula murcha, como é que ela estava. Depois o que aconteceu? Ó. Ela passou de flácida para menos flácida, devido ao 0,488 de pressão, que somados ao 0,7 né, negativos, deu 0,2 negativos. Ali está o sinal, tá? Então, o que essa pressão fez? Fez o potencial W, né, o φW aumentar de menos 0,7, que é menor que menos 0,2. Tá? Aumentou a tendência, né, de absorver água. Tá? Quer dizer, diminuiu, né? Tá errado aqui, ó. Diminuiu. Até vou mexer aqui, porque ela já recebeu essa água aí, né? Diminuiu a pressão, aumentou a pressão, né? Diminuiu. Também a gente tem momento de arrumar os slides. Certo, tá arrumado. Continuamos. Aqui ela tinha mais tendência de absorver a água, ela estava flácida, murcha. Agora aqui, quando entrou açúcar, diminuiu a tendência de absorver água. Sempre que passar de menos 0,7 para menos 0,2, é um aumento de tamanho, né? É um aumento de φ, de valor de φ. Tá? E aí diminui a tendência de absorver água. Aqui tem um outro caso, ó. Uma célula que não está flácida, uma célula que está inchadinha, tá? Que vai ser colocada dentro de um tubo com sacarose. O que vai acontecer com essa célula? Já vamos ver daqui a pouco. Então, aqui acontece assim, ó. Acontece uma imersão de uma célula túrgida dentro de um vidro que também tem sacarose, tá? Então o potencial de soluto aqui é menos 0,7. Lá, ó, também é menos 0,7. Só que aqui a pressão é pequena e aqui a pressão é grande. Então o que vai aumentar lá em φ depois, né? Que vai diminuir em φ, vai ser só a liberação dessa pressão, como a gente vai ver aqui, ó, tá? Então, ela estava um pouquinho mais aqui, ó, de φW do que a solução de sacarose, muito por causa do 0,8 da pressão. Quando ela é colocada na sacarose, libera a pressão, tá? Então a pressão passa para 0, tá? E não vai alterar os outros parâmetros aqui, ó, certo? É só isso que tem nesse quadro aqui. Somente uma liberação de pressão. Por isso que a gente diz que a pressão ela não muda muitas coisas, tá? Ó, atinge esse equilíbrio de pressão, só aliviou a pressão, tá? Então a pressão lá no final é o W menos o S, tá? Você só isola aqui os componentes da solução da equação, né? Beleza. Bom, vamos andar um pouco sobre isso, deixar que essas coisas fiquem na cabeça de vocês aí, essas situações. As células das plantas, elas, qualquer modificação no seu volume acarreta em altas pressões, tá? Isso vai tudo entrar em equilíbrio depois.
até que o movimento de água na célula chegue a um padrão, tá? Como tem muita sacarose no Becker, que a gente estava mostrando ali, o potencial hídrico da sacarose é quase inalterado, por isso que mais modifica a pressão, só libera a pressão naquele quadrinho anterior, tá? Então, moral da história, o potencial mais alterado daquele FiS, FiP ou FiW é o que mais vai contribuir para o estado celular. Outra coisa, o fluxo de água ele é passivo, ele não requer energia nesses casos aqui. No floema, o gradiente de pressão é mais importante do que o de concentração do soluto. Tá? É um caso à parte aí o floema. Tá? E a célula vegetal ela tem um que se chama de comportamento errático, grande mudança no seu potencial de pressão ou potencial celular em função de pequenas mudanças no volume. 5% de mudança no volume pode alterar bastante aí esses padrões. Agora vamos ver aqui, ó. Quando FiP, potencial de pressão, é maior que zero, disse que as células estão bem hidratadas. E as células de palmeiras, elas variam um pouco em relação à variação da pressão. Elas não são muito modificadas. Os cactos já varia bastante o volume, né, celular em função da pressão. Tá aí os cactos. Isso aqui a gente vai passar porque é uma coisa bastante complicada para o nosso curso aqui ficar falando disso. Pois um dia vocês leiam. Agora a gente vai ver, ó. Sempre que se atinge o equilíbrio entre meio externo da célula e interno, diminui o movimento de água. Tá? Então os potenciais externos e internos convergem. Tá? Aqui vem um outro cálculo, tá? Que é quanto demora para se transportar o soluto. Tá? Então é meio tempo da taxa de transporte, ou T1 meio. Tá? Tem lá uma constante, que é 0,693, pois tem V, que é o volume da célula. Então, a taxa de transporte de solutos dentro de uma célula, ela é em função de uma constante diretamente proporcional aqui, né, multiplica ó, por V, depende do volume da célula, e é inversamente proporcional aqui, ó, a área da célula multiplicado pela condutividade hidráulica da membrana celular, chamada de LP, que é a prontidão da água para se mover. Tá? Quanto a água está a fim de se mover, vezes a área da célula, atua de forma diferente, né? Ao contrário, né? Uma força contrária, que é o volume. Também, uma forma contrária ao volume da célula, se atua a rigidez da parede celular e o potencial do soluto. Certo? Então, quanto demora para ser chegado de um lado ao outro de uma célula? Quanto que é esse tempo? É em função de tudo isso aqui. Ó, tá? Se esse tempo for pequeno, né, às vezes é 1 segundo, o equilíbrio é atingido rapidamente. Tá? E a gente pode depois isolar, tendo esse tempo, né, medindo quanto cruzou lá uma molécula, calcular outros parâmetros em função dele. Se a gente tem o valor aqui, tem outros valores, a gente pode calcular o LP, por exemplo. Tá? Como aqui, ó. Essa é a variável LP, né? Ela é dita, né, expressa aqui em metros cúbicos por metros quadrados por segundos, por pascais. Tá? Então é quanto se move por volume, por área, por tempo, por força. Tá? A condutividade hidráulica. Ó, a célula com grande razão
de superfície, volume, ou seja, uma célula que tem grande superfície, mas pequeno volume, ela vai ter alta condutividade hidráulica e paredes rígidas, e vai atingir rapidamente o equilíbrio com o meio. 1 a 10 segundos. Uma célula atinge o equilíbrio geralmente em 1 minuto. Tá? A taxa de transporte inicial ela é simbolizada por JV. Então agora nós vamos ver um cálculo aqui, que é o seguinte. Dentro da célula, a gente já viu o que é isso aqui, ó, é o potencial hidráulico da célula, né? Menos 0,2. E fora da célula está 0. Então o que acontece com essa célula, se vocês lembrarem? Tem uma diferença aqui, uma situação que essa célula está um pouquinho desidratada. Então por isso que o fluxo de água vai ser de fora para dentro. Porque fora está tudo bem e dentro está negativo o potencial hídrico da célula. Então a taxa de transporte inicial de água para dentro dessa célula vai ser o LP, que a gente já viu o que é, vezes a diferença entre os φ aqui. Ó. Então a gente viu lá, ó, o LP é, de novo aqui, ó, LP é prontidão da água para se mover em metros cúbicos por metros quadrados por segundo por força propulsora. Ali, ó, 10 na menos 6 metros por segundo por força propulsora de megapascais. Então, 10 na menos 6 metros é a milionésima parte do metro por segundo que essa água está disposta a se mover aqui. E multiplicado por quanto que ela tem que cruzar aqui de diferença de potencial. Então, quanto maior essa diferença de potencial, mais rápido vai ser a taxa de transporte, né? Pode ver, ó, é diretamente proporcional, um multiplica o outro. Então vai dar aqui, ó, 0,2, ó, tá? 10 vezes 0,2, 0,2 vezes 10 na menos... Aqui é 1 vezes 10 na menos 6, vezes 0,2, é 1 vezes 0,2, 0,2 vezes 10 na menos 6. Então, o delta aqui, ó, praticamente é o que governou, que vai dobrar aqui, ó. Então vai ser o dobro mais rápido para cruzar quando tem uma diferença de potencial. Se aqui tivesse uma diferença de potencial de 1, seria 10 vezes mais rápido, entenderam? Para a água sair daqui, ó, onde ela está em grande quantidade de água, para a célula desidratada ali dentro. Entenderam isso? Isso não é muito fácil, mas dá uma pensada aí, pensa melhor e vocês vão entender. O que mais? Só para mostrar o que eram as coisas aí, tá? Bom, isso aqui deixa quieto, tá? Aqui tem algumas coisas, ó, que acontecem. Por exemplo, exemplos de fatores que influem nessa desidratação da planta e reações químicas e como que fica a situação de estresse da planta em função deles, tá? Então, o potencial hídrico das plantas em várias condições, né? Então a intensidade da coloração da barra corresponde à magnitude do processo. Tá? Por exemplo, a expansão celular decresce. Cadê a expansão celular? Aqui. Decresce à medida que o potencial hídrico cai. Quanto mais seca a planta, quanto mais desidratada a planta, menor a expansão celular. A planta vai murchar, né? Célula murcha é planta murcha. Entenderam? E aí, ó, tem outras coisas, né? Então, o que acontece com a fotossíntese? Fotossíntese, na planta bem aguada, com potencial hídrico φ de 0 até menos 1, ela vai muito bem, obrigado. Depois a fotossíntese praticamente cessa com potencial hídrico φ menos 2. Tá? Já o acúmulo de solutos, ó, quanto menor o φ, né? Quanto mais desidratada a célula, mais água ela vai puxar. Que é o que a gente já falou várias vezes. E ácido abscísico também, tá? Então, ó, quanto mais desidratada a planta, mais ácido abscísico, e aí ocorre a abscisão e a folha cai. Entenderam agora? Síntese de proteína, síntese da parede, expansão celular, tudo diminui já com menos 1, tá?
E aí, ó, é como que fica as plantas, né? Tá vendo, ó? Que era uma planta boa depois que ela foi exposta ao estresse, tá? Como que a falta de água afeta as plantas. Que uma planta boa, uma planta estressada, uma planta boa, uma planta estressada. Tudo bem. Daqui a pouco a gente volta. Bom, 2 lembretes aqui, ó. Primeiro, tanto o potencial W como S e P variam com o estágio de crescimento da planta ou onde você está trabalhando dentro da planta, né? Por exemplo, uma raiz é diferente de uma folha, de um tronco e de um estômato, certo? E a perda de água na célula da planta a gente chama de plasmólise, tá? Agora nós vamos ver aqui um pouquinho algumas plantas e alguns valores do potencial hídrico. Por exemplo, potencial de soluto num alface bem irrigado é menos 0,5. Lá está o alface bem irrigado. Potencial de soluto de menos 2,5 pode ser encontrado na beterraba e na uva, tá? Ou na cana-de-açúcar. A beterraba também é chamada de Beethoven. O Beethoven ele era belga, né? Então eles plantavam beterraba, por isso que a família dele chamava Beethoven. É uma curiosidade aí, mas por isso que eu coloquei também para memorizar aqui. Salófitas. O que são salófitas? Plantas que vivem na água salgada. Olha o potencial, menos 4,5. Uma planta está dentro de uma água salgada é quase tão ruim como ela está num deserto, em termos de potencial de soluto. Vai ter uma maior tendência de absorver água essa planta, né? E ela vai também ter uma tendência de movimento da água sair da planta, né? Do ambiente onde tem mais concentração de sal para menor concentração de sal. Na verdade, complica toda a fisiologia da planta, ela está numa água salgada, por isso que poucas plantas vivem na água salgada. E como que fica lá na folha, no estômago, o potencial hídrico? Embora o ar, né, o céu, o ar, lá no alto da planta forneça gás carbônico, a atmosfera, de uma forma geral, ela geralmente é seca para a planta, ainda mais agora, nesse mês de julho, tá? Então, existe um potencial hídrico lá no céu, né, nas nuvens, bem menor do que aquele que está lá no estômago. Por isso que a água sai da planta e vai para o ar, né? Senão a planta fecha o estômago. Aí, ó. Então vejam só. Num céu carregado de chuva, né, 100% de umidade, o potencial do ar ele é 0, tá? O φ do ar é igual a 0. Agora vejam só, com 98% de umidade relativa do ar, que é um dia bastante úmido, o potencial osmótico, né, é menos 2,72. E até com 90% de umidade do ar é menos 14, tá? Agora imagina Brasília nos piores dias de verão, de inverno e de seca em Brasília, né? Menos 300 megapascais, tá? Então, isso puxa a água que está lá no estômago de uma forma absurda, né? É quase 300 vezes mais seco, puxando mais água, né? Potencial menor do que o potencial que está lá no estômago. Então, se o estômago não fecha, a planta desidrata completamente. E é essa puxada forte que tem aí, ó, de menos 300 megapascais ou menos 90 megapascais, que cria todo o fluxo de água na planta, certo? Tá? Então, aí, maior a tendência de absorver a água, quanto menor esse valor aí, ó, de 0 até menos 300, a chance de absorver a água, esse ar seco da planta, vai absorver da planta é muito grande, tá? Vamos agora um pouquinho
de água no solo. Tá? Vai depender do que é feito o solo. Por exemplo, quanto mais argiloso o solo, maior a retenção de água. Pode chegar até 40%. Tá? Enquanto que um solo de cerrado, bem arenoso, ou um solo de praia, aí, né, 3% só. Então, o solo argiloso ele é muito bom para a planta pegar a água dele, né, comparado com o solo arenoso. Então a gente tem aqui, ó, né, a planta mostrando como que é no solo, tá? E geralmente aqui tem mais umidade do que no ar. Então, se um solo está dentro de uma floresta, imagine, ele é bem úmido, argiloso, e lá no ar está aqueles menos 300 megapascais, a tendência é a água passar por dentro da planta e a planta usar essa água antes dela sair pelos estômatos. O potencial osmótico do solo, dos solutos, né, ele até chega até a faixa de menos 0,2, é muito pequeno, tá? Já o de pressão pode ser muito negativo, tá? No solo. Aí é como que é o solo, né? Tem uma partícula de areia, uma partícula de argila, um pouquinho de ar, e ali está escrito raiz, as células da raiz da planta. Né? Como que funciona isso? À medida que o conteúdo de água do solo decresce, a água retrocede para perto aqui, ó, dessas partículas. Tá? Certo? E aí ocorre uma pressão negativa nessas regiões aqui da curva. Ó, tá? Então isso depende ainda da tensão superficial da água. Tá? Então a tensão superficial da água ela é uma coisa que dificulta um pouco a absorção de água. Só isso que é importante lembrar aqui. Tá? O potencial de pressão na água no solo pode ser muito negativo, porque os raios de curvatura daquelas superfícies ar-água podem tornar-se muito pequenos em solos que estão secando. Por exemplo, uma curvatura com raio de 1 micrômetro, tamanho das maiores partículas de argila, corresponde a valor de pressão, né, de φ de pressão de menos 0,15. E pode facilmente chegar a menos 0,2. Tá? Então, quando o solo vai secando, vai baixando bastante o potencial de pressão dele. Tá? Ele vai puxando a água, na verdade. Né? É isso que quer dizer baixar o potencial de pressão. A pressão, em vez de estar alta, bombeando a água, a pressão está baixa. Mas a planta vai estar sempre mais baixa, porque viram lá os 300 megapascais do ar, né? Que é onde a planta perde água. Então isso cria um fluxo muito grande de água e ela consegue, mesmo que aqui esteja menos 2 não é nada comparado a menos 40, menos 50, menos 10 que pode estar ocorrendo em alguns lugares da planta. Menos 50 não digo, mas menos 7, menos 8 às vezes acontece. Então a água ela entra na planta via fluxo de massa, né? E o potencial negativo lá nos estômatos é causado pela saída de água das folhas. Tá? A condutividade hidráulica do solo é maior na areia. Então a água se mexe mais facilmente na areia do que na argila. Então a areia não é de todo ruim. Se ela estiver molhada, a planta consegue pegar água mais rápido do que numa argila. É isso que quer dizer isso. Aí a gente pode ir lá, vocês podem colocar aqui no meu canal mesmo, coloquem lá, Kostyakov, e vai aparecer os vídeos falando de como que determina aí modelos matemáticos e curvas de retenção de água em diferentes tipos de solo. Tá? Então, quanto mais seco o solo, menos condutividade hidráulica ele tem, menos ele tem a capacidade de conduzir a água. Em alguns solos, essa condutividade hidráulica, né, e consequentemente o potencial hidráulico, potencial hídrico, cai tanto que chega abaixo do ponto de murcha permanente das plantas. Então aí é que a planta morre. Tá?
potencial de soluto é muito, muito, muito grande. As plantas não se recuperam mesmo que toda a transpiração cesse. Tá? Qualquer distúrbio no solo vai afetar a absorção de água pelas raízes. Tá? Então, isso é muito comum em plantas, né? Pequenas que recém-nasceram, as plântulas. Se você tira uma plântula de um solo com uma certa umidade e planta num solo um pouquinho mais seco, a plântula já acende. Tá? Aí, ó. Tá? Então, esse é um modelinho de uma planta e todo o caminho que a água faz para entrar pelas raízes. Tá? O importante da gente lembrar aqui em relação ao potencial hídrico, né, é que sempre ele vai ser maior aqui e menor dentro da planta. A água sempre, quando estiver disponível, vai ir para dentro da planta. Não vai ficar no solo. E nunca vai acontecer o contrário de uma planta exportar a água para o solo, certo? Só depois que ela morre, apodrece, aí fermenta e aí libera um pouco de água. Mas na planta viva nunca acontece isso. Aí a gente vai ver as principais rotas, né, pelas quais a água entra na planta. Apoplástica. Ela anda a água pela parede celular, não passa pelas membranas. Então ela passaria aqui, ó, tá? Nas vizinhanças das células. Nunca dentro das células, tá? Isso é apoplástica. Aí nós temos simplástica, que é o oposto, né? Célula a célula através de plasmodesmas, que a gente já viu lá no nosso primeiro vídeo. E aí tem a rota transmembrana, né? Que é um meio termo aí, tá? De novo, né? A absorção de água decresce quando as raízes são submetidas a baixas temperaturas ou condições anaeróbicas ou tratadas com cianeto, tá? Também é matar a planta, né? A faixa de Caspary ela atua mais na rota apoplástica, na parede celular, e possui suberina e filtra substâncias. Deixa eu mostrar aqui para vocês o que é a faixa de Caspary, ó. Tá? Aqui é ela, ó, tá? Essa barreira aqui que tem dentro dessas células que ficam aqui, ó, tá? Mais no centro da raiz, já no... Aqui tem agora eu vou ter que lembrar umas coisas aí. Endoderme, tá? Tem a epiderme da raiz, que é a pele da raiz com os pelos, que nem a nossa pele. E tem uma segunda pele na raiz, que é a endoderme. Logo abaixo da endoderme, um pouco para dentro, tem a faixa de células do câmbio, que é a medula espinhal da planta, onde ela está se reproduzindo e regerando novas células, que vão sempre indo para fora ou para dentro. E aí tem essa pequena barreira, que é a faixa de Caspary, que é um filtro, tá? Para a água nas células. Então esse filtro, ele ocorre mais em áreas já estabelecidas da raiz, que não são meristemáticas, e ele ajuda a filtrar as substâncias que vão entrar na raiz, certo? E aí está o veneno cianeto que mata as plantas, tá? Bom, vamos deixar essa questão do xilema para a próxima aula. E aí a gente encerra por hoje aqui, que já está um vídeo longo, né? Vamos ficar com essa imagem aí de cianeto. Então até a próxima, pessoal. Esse vídeo ainda contém alguns pequenos errinhos que eu procurei corrigir, até mesmo editar aqui durante o vídeo. E eu pretendo repostar sim isso mais adiante no futuro para ter tudo mais esclarecido. Na verdade eu estou estudando aqui também quando eu faço isso, certo? Grande abraço. Fiquem com o cianeto aí. Só na imagem, tá? Não vamos ingerir isso que aí mata.